Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, eu deixei um vídeo para vocês verem aí, um trecho, só um pedaço, e vou deixar ele inteiro. E a gente vai conversar sobre esse assunto, tá? A gente fazer lembrança do que acontecia antes na congregação, né? Que a gente é da congregação e a gente não entende. Eles falam sobre a obra, que é a obra de Deus, que é a obra de Deus, mas umas coisas meio que loucas, sabe? Que não dá para entender como o ser humano está sendo incapaz de ter proatividade, de fazer aquilo que ele tanto promete e não cumpre, entendeu? Tipo, muitas regras, muitas doutrinas, e no fim eles criam as regras, eles criam a doutrina e eles mesmos não fazem, entendeu? Então vamos lá assistir esse vídeo aí, a gente vai dar a nossa opinião, tá bom? Bom, pessoal, antes de dar o meu argumento, né, proatividade, para quem não sabe, é a habilidade de antecipar problemas, agir antes que eles ocorram, né? Tipo, ocorram erros, né? Buscam constantemente soluções e oportunidades, né? Essa mentalidade orientada para a ação é essencial para o sucesso pessoal e profissional, permitindo que os indivíduos se destacam em ambientes dinâmicos e competitivos. Então, no pessoal é assim, né? No pessoal é assim. Agora vamos falar da igreja, né? Nós nascemos, fomos criados nesse regime congregacional. Nós fomos criados, infelizmente, né? Infelizmente, vamos falar por que infelizmente? Porque nós fomos ensinados a errar, não mais errar do que acertar. Essa é a realidade, né? Mas por que você está dizendo isso? Tá, vamos lá. Não sei se vocês lembram, se vocês eram dessa época. Eu não sou tão velho, né? Mas eu lembro que se eu entrasse, se eu não fosse membro da igreja, e eu entrasse na igreja, né, para congregar, e se eu fosse no microfone para testemunhar, os irmãos barravam a gente. Agora vamos falar do assunto desse padre aí. Não, esse padre aí, ele foi visitar a congregação. Fizeram um convite, ele foi lá visitar. A congregação é maravilhosa, é linda. O Brás é espetacular, né? Para quem nunca viu o Brás, eu nunca fui no Brás, mas eu vejo pelas fotos, né? Eu vejo pelos vídeos. É maravilhoso o templo, não tem nem o que discutir, né? Eu sou do 88. Eu sou do ano de 1988. E em 92 eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro muito bem, né? Não muitas coisas, mas eu lembro que o ancião levantava e falava a doutrina, que a congregação era graça, que ela não participava de política, nunca ia participar, nunca ia se curvar, nunca se curvar a rádio, televisão ou qualquer tipo de propaganda. É o que nós ouvia, é o que nós fomos ensinados. Ah, mas você só está apontando os erros da congregação e o certo. Sim, realmente a gente foi criado dentro da congregação, fomos ensinados o certo também, fazer o certo, né? O que nós fomos ensinados? A ser bonzinho, né? Se uma criança vem rasgar o seu caderno, você fala, não, tá tudo bem, Deus abençoe. Né? Você vai na escola, você apanha da criança e fala assim, não, o meu Deus vai fazer justiça. Eu, quando era criança, eu apanhava muito, né? Do pessoalzinho. Aí dentro da Bíblia, a Bíblia ensinava nós a dar o outro rosto, né? E eu apanhava que nem gato no saco, entendeu? Apanhava bastante mesmo. E rasgava o meu caderno, voltava chorando, dava até desânimo de ir para a escola. Uma que eu passava necessidade, passava fome, eu ia para a escola para comer, porque não tinha condição, né? Na época não tinha alimento para comer, então nem ia na escola para comer. Aí o que acontecia? Não,
tem que deixar tudo na mão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus faz justiça. É. Aí eu tava comendo sopa, aquela fome, aquela ansiedade de comer, de querer repetir mais. Aí a molecada ia lá e jogava um papelzinho dentro da sopa, da comida. Aí o que eu tinha que fazer? Deus abençoe pra você ter jogado o papel na sopa. Entendeu? Então a gente foi ensinado assim, né? A sempre abaixar a cabeça. Tem tanta coisa pra gente falar. Se a gente for falar, a gente vai ficar a vida inteira. A gente não tá criticando a igreja A, a igreja B. Não, não é só a congregação. Tem várias igrejas aí também que tem os mesmos problemas. Porque a congregação, ela sempre foi contra, né? Tudo que a gente faz hoje, ela era contra, entendeu? Eu lembro, vixe, muitas coisas. Ela era contra, né? Não podia ter televisão, não podia ir na praia, não podia usar shorts. Tinha-se regras, tinha-se doutrina, sempre teve. E nós estamos criticando o que vem lá de trás. E agora a gente vai ser criticado por essa geração que está vindo. Eles falam assim, é que está falando mal da obra de Deus. Para eles, continua sendo a obra de Deus. Para nós que estamos vendo essa mudança, a gente quer que os irmãos entendam, que os anciãos entendam, que nós que estamos vendo essa mudança, para nós não está sendo legal, entendeu? Porque nós fomos criados debaixo de regra. Você lembra antes, quando você fazia uma arte, o seu pai pegava aquele varapau, ou pegava um chicote, ou pegava qualquer coisa, e pá, ou chinela havaiana, e batia em nós, porque às vezes o pai e a mãe estavam conversando um assunto de adulto. Eu nunca fiz isso, né? Mas uma vez, eu acho que não sei o que fui fazer com meu pai, que eu fui se intrometer na conversa, não sei o que foi fazer, mas nem fui se intrometer, só fui falar algo com meu pai me bateu. Então naquela época existia essas regras, né, doutrina do pai e da mãe, que era a educação, na verdade, né, que eles falavam, né, que respeitar quem está falando, os adultos, e não ouvir conversa dos adultos, os irmãos que é mais antigo. Eu tenho muitos amigos da congregação que eu amo de paixão, amo, e continuarei amando. Não é porque eu tenho a minha opinião que eu vou deixar de congregar e deixar de ir na igreja. Não, irmão, não é isso, não. Mas olha só como que tá as coisas, né? Vocês sabem que a geração de hoje ataca nós porque não está no celular, nas mídias, falando a verdade. Nós não estamos falando mal de Deus. É as mudanças que nós fomos, como que fala? Nós fomos pressionados a não fazer. E hoje a gente vê, a gente fica doido. Falei, caramba, mas antes não podia. Aí eu entrei essa visão, falei assim, antes a televisão era do diabo, agora a televisão é de Deus, né? Eu até brinco até. Bom, naquela época, o João Findotti e o Vitório Anga, eu conversei com eles, estivemos numa reunião, numa sala ministerial, e eu queria colocar os cultos online, antes dessa fundação desse século, eu queria colocar os cultos online do SBT, mas eles não deixaram, porque falou que Deus não permitia. Agora, nesse ano, nessa era da pandemia, que veio a pandemia, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, agora eu estou no céu e agora Deus revelou que pode ter culto online, mas no SBT eu não consegui. É assim mesmo. Mas o que você quer provar? Não quero provar nada, só quero mostrar para vocês que as coisas estão acontecendo diante de nossos olhos e nós estamos aceitando como, tipo assim, tá tudo normal, tudo ok, entendeu? Mas não é. É os fins dos tempos. É os fins do tempo. E é a realidade, essa é a realidade absoluta mesmo. É os fins dos tempos. Porque as pessoas estão acomodadas, entendeu? Né? Se acomodaram. É Deus, entendeu? Aí vai entrando as coisas, vai entrando. Quando você menos perceber, você já tá dentro, meu filho. Aí acabou. As pessoas que não aceitam, que nem nós, eu não aceito, eu não faço, eu não pratico. Sou ser humano, sou igual vocês, erro, faço tantas coisas erradas, né? E estou procurando agradar a Deus, fazer o possível para agradar a Deus. Mas agora vamos fazer menção para vocês entenderem. Você acha certo uma pessoa da política testemunhar? Você acha certo? Só porque é casada com uma irmã da congregação, sendo que nós fomos, como fala, cobrados a ser membro para poder fazer um testemunho, para dar um testemunho, ou para subir no púlpito. Olha só não me deram palanque para ele.
porque ele não aceitou, entendeu? Então vamos ver esse vídeo aqui, daí depois a gente vai conversar bastante. Congregando com nós, sua esposa, nossa irmã, a sogrinha dele, que é a vovó, está aqui também a nossa irmã, da Obra da Piedade, os filhos dele estão aqui, a filha, e está também os irmãos dele, que faz parte do trabalho dele lá nos gabinetes. De maneira que então, vamos pedir a ele, se ele sentir, com todo o respeito, dele se levantar e contar o que Deus fez com ele, que ele falou, se os irmãos me derem liberdade. Olha a humildade do ministro. Se os irmãos sentirem, não falou, não pediu, se os irmãos sentirem, então eu posso contar um testemunho que eu me sinto de contar, porque foi aqui na congregação. Venha, o irmão. Se fosse nós não teria essa oportunidade de testemunhar no Brás, igual ele tem. Porque a esposa dele é da igreja e a mãe dela é da Piedade e os outros são da congregação. Mas ele é da presbiteriana, irmão da presbiteriana, entenda, tá? Ele é nosso irmão, né, em Cristo, né? Mas ele não é membro da congregação, ele não é batizado na congregação. Mas isso não faz, como se diz, não quer dizer que ele é melhor que nós e nem nós somos melhor que ele. Entenda, tá? Entenda que antigamente a própria congregação fazia exceção de pessoas. Quem é membro da congregação tem direito de participar do culto, dos testemunhos, ali, do momento ali, tinha direito. Só quem é membro que é batizado. Quem não era, tinha que ficar só ouvindo, entendeu? Agora, nesse dia, passou a pandemia, veio a política. Aí Deus revelou para o ancião que o André Mendonça poderia testemunhar, porque ele sentiu da parte de Deus. E ele chamou o André Mendonça de nosso irmão. Se fosse eu, ou fosse o Bastião, fosse o Celestino, não seria a mesma coisa. O tratamento seria diferente. Falando, não, irmão, o irmão fica em paz, que o irmão não é membro. Quando o irmão for membro, o irmão tem direito de testemunhar. Mas como é o André Mendonça, que é ministro do STF, que tem poder. Hoje, nesse mundo, você vale o que você tem. Entendeu? Só que não adianta nada. Às vezes eu tenho o poder, eu tenho dinheiro. É só aparência, irmãos. Depois que acaba tudo isso que você tem, acabou os amigos. Entendeu? Mas vamos ouvir o André Mendonça testemunhar na guia do Espírito Santo. Vamos ver ele. Fica na comunhão, pessoal. Ouve. Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus e dessa querida irmandade, com muita gratidão ao coração. Um privilégio, um presente para mim. Os irmãos, jamais imaginei ter o privilégio de me ser concedida a liberdade de testemunhar nessa obra de Deus. Quantas vezes estive aí, algumas lá em cima. Que privilégio contar a obra de Deus e o que Deus faz na vida da gente. Deus me deu o privilégio de me casar com uma serva de Deus desta obra. Ela foi tudo de melhor que Deus podia ter preparado para a minha vida. Ao vê-la e conhecê-la, eu sabia que ela era a esposa que Deus tinha preparado para mim. Depois de 6 meses de muita timidez, tomei coragem de pedir em namoro e, sabendo ela que eu era da igreja presbiteriana, a primeira coisa que ela disse antes de responder é: se eu aceitar, tem uma condição. A condição é você entender que jamais eu vou abandonar a graça de servir a Deus na congregação. Só depois disso eu pude dar o primeiro beijo. E ela tem sido uma bênção na minha vida. Se a força de Sansão vinha dos seus cabelos, a força na minha vida vem da presença da serva de Deus que Deus preparou para ser minha esposa. Dela vieram 2 lindos filhos que são a alegria da minha vida. Vocês entenderam o meu ponto de vista? Entendeu?
essa geração de hoje, que está vendo nós aqui na telinha. Hoje nós temos a oportunidade de falar, entendeu? Antigamente nós não tínhamos, né? E quando você vai falar, eles vão dar a opinião deles e nós damos a nossa opinião. Você tem que ter uma concentração, você tem que ter cabeça firme, psicológico firme, para entender o que você está falando é a tua opinião. Dane-se quem pensar algo sobre você, dane-se, dane-se. Eles têm a opinião deles e nós temos a nossa opinião. Nós fomos cobrados lá atrás, né? Lá dos antigos, e nós criticamos os antigos. E agora nós estamos sendo criticados por falar das mesmas coisas, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Não é porque eu falo algo que eu sou contra Deus. Não é porque eu falo algo que eu sou contra a obra de Deus. A obra de Deus está em Jesus Cristo, né? Está escrito em Efésios. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio te dar templos para você servir a Ele, não. Nós somos o templo e a morada do Espírito. Nós fomos ensinados que a congregação era a graça e que ela era única. Mas fomos ensinados dentro da congregação. Não adianta falar que é sim, os anciães, os antigos, os mais velhos ensinaram meus pais, meus tataravós, meus bisavós, meus catataravós, né? Todos fomos ensinados desde quando foi fundada a congregação que a congregação era graça, entendeu? Então, no meio do povo de Deus tem acepção de pessoas, né? Hoje você vale o que você tem, entendeu? Mas não adianta nada você ter tudo, você ter toda a riqueza do mundo, mas você não tem o principal, que é o amor de Jesus Cristo, que está escrito lá em Coríntios 13, a caridade, né? Pessoal, só quero que vocês entendam que as coisas que estão vindo hoje, né? A mudança do inário, a mudança da parte musical, irmão, é tudo coisa de homem, entendeu? Entenda, coisa de homem. Não tenha medo de louvar a Deus, não tenha medo de buscar a Deus, né? Porque ministério prende as coisas de Deus, né? Ministério prende você chegar até a Deus. Ministério prende você chegar até a Deus. É mais fácil você ter acesso sem ter um ministério, porque você fala de Jesus Cristo e Jesus Cristo fala por você, entendeu? Essa é a realidade, entendeu? A gente tem que buscar a Cristo, porque Ele é o nosso intercessor, né? É isso, né? Se eu errei, me perdoa, tá? Vamos falar mais, que Deus abençoe todos vocês. E espero que vocês entenderam o meu ponto de vista. Muitas coisas estão mudando e vai mudar mais ainda, vai ficar pior, viu? Você já tá achando que tá bom? Nada, vai ficar mais bom para quem tá vindo aqui, né? Que essa aqui é a carnona que vai inchar. Mas nós que somos os verdadeiros adoradores, que adoramos a Cristo, o Espírito e Verdade, vamos sofrer, porque a própria palavra diz, né? No mundo tereis aflições. Deus queira que eu não alcance essas coisas, viu? Deus abençoe, tá? Curta, comenta, compartilha e vamos falar das verdadeiras obras de Cristo. Fica com Deus.